Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio do nosso Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E aqui nós buscamos não apenas informações, mas conhecimento que gere sabedoria. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, peço a você que dê o seu like, que comente, que compartilhe. Se ainda não se adicionou ao nosso canal, comece a segui-lo. E eu agradeço muito a cada um de vocês que tem ouvido, visto, compartilhado e estado sempre conosco, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio do nosso Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E vamos direto para a pergunta de hoje. Olha, ela é muito existencial, digamos assim. Ela é a seguinte: eu tenho sentido minha vida sem rumo. Não tenho uma ideia do que viver. Não sei o que fazer para me encontrar. Como encontrar rumo? Então, como eu disse, é uma pergunta bem existencial, né? De uma vida que está perdida, como ele coloca aí, sem sentido, sem rumo, sem uma ideia do que viver, desencontrado. Então, como encontrar rumo na vida? Como encontrar a sua jornada? É essa a tentativa que iremos fazer hoje de responder a estas questões. E vamos ter como fonte hoje alguns livros bem especiais. Primeiro, dois dos meus livros, Arvorecer, né, que fala um pouco sobre a vida humana, sobre o sentido da vida humana, né? Esse é o meu oitavo livro escrito, olha só, e ele compara, né, a vida humana a uma árvore e a partir disso faz reflexões profundas, filosóficas. Você pode encontrar ele à venda na Amazon e na editora Dialética, né? O preço da editora Dialética é bem mais barato, o físico, mas na Amazon você encontra lá o e-book por um preço bem especial. Também temos aí A Eternidade Começa Aqui, a segunda edição desse livro. Eu vou falar um pouco sobre um capítulo dele. E é interessante perceber que também você encontra na Amazon e na editora Clube dos Autores, tá bom? Na Amazon você vai encontrar atualmente o físico, né? E no Clube dos Autores você vai encontrar o e-book de uma forma bem especial, tá bom? Iremos também aqui meditar um pouco a partir de dois livros do psiquiatra Viktor Frankl, né? O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido e Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, esse autor vai trazer algumas noções bem especiais para entendermos a busca por sentido. E por último, esse autor que amo demais, chamado Thomas Merton, Homem Algum é uma Ilha. Eu sou mais fã do livro na edição antiga, né, da editora Versus, uma capa bem bonita, bem especial, e que desde 2008 me acompanha, tem trazido profundezas ao meu coração, profundidade ao meu coração. Então vamos lá, seja bem-vindo. E a grande questão que começamos a trilhar aqui é como encontrar sentido, como compreender e descobrir o sentido da vida. Essa é a primeira coisa aqui a trilharmos nesse diálogos de hoje. Porque a verdade é que
muitas pessoas estão se sentindo sem rumo, estão sem plano de vida, sem uma ideia do que querem realmente, né? E é interessante porque nós temos dois grupos. Um grupo que lida com o ativismo, então acredita que se mergulhar em ações políticas, filantrópicas, academia, se buscarem atividades, eles vão encontrar, eles vão descobrir o sentido da vida. E outros que, diante do cansaço, do vazio existencial, simplesmente acreditam que a única maneira é desistir, né? É mergulhar num vazio, numa vida sem sentido, né? E entram tantas vezes na depressão ou numa vida cínica, né? Que perde toda a dimensão de responsabilidade, de moral, de ética, né? Então, hoje aqui eu quero, diante do nosso começo, colocar que se tem uma palavra central no episódio de hoje, será descobrir, né? E eu quero ir para a etimologia grega antiga dessa palavra, que significa tirar a cobertura, né? Tirar aquilo que nos impede de ver. Descobrir seria buscar contemplar a imagem. E é interessante porque eu quero começar aqui lidando com os dois sentidos deste contemplar a imagem. Pensem comigo. Antigamente a gente tirava uma foto e simplesmente pegava aquele rolozinho lá da máquina e mandava revelar. Não tinha meio termo. O que nós iríamos ver, o que nós iríamos enxergar era a realidade feita imagem, né? Naquele momento. Era uma revelação. Hoje a gente tira uma foto num celular, numa máquina digital, seja onde for, e nós podemos produzir a partir daquilo que tiramos, né? Nós podemos produzir aquela imagem, refazer, trocar cores, até a própria roupa, modelar o corpo. A gente consegue maquiar a imagem que foi revelada, né? E muito do que hoje as pessoas estão buscando descobrir está em produzir uma vida, produzir uma imagem, produzir uma ideia de si que tantas vezes é falsa, é uma maquiagem. E aí, amados, o grande problema nessa busca por encontrar sentido é que existem 4 pilares que estão sendo esquecidos. O primeiro é o ideal, é o modelo a ser seguido, é o arquétipo, é o real. O ideal que estamos falando aqui não é o ideal da projeção de um futuro melhor. É o ideal da busca pelo modelo. Aquilo que o filósofo Platão dizia ser o arquétipo da vida, né? Nesse livro, A Eternidade Começa Aqui, um dos temas que eu trabalho é sobre a oração do Pai Nosso, quando o nosso Senhor Jesus nos diz assim, né, que venha o reino de Deus e que seja assim na terra como no céu. O céu é posto como a morada do divino, onde se situa o sagrado. Ali está o arquétipo de toda a nossa caminhada, o mais elevado referencial para nossas vidas, o Pai Nosso. Então, olha só, a ideia é perceber que há
ao ideal de vida, a um modelo de vida, a um sentido, a uma medida, né, a ser vista, descoberta, e se render a ela, à vontade de Deus. Eu digo assim, há uma medida, uma essência, um mundo real do qual o nosso é uma cópia, há um padrão. O mundo ideal, que é o lugar onde tudo é pleno e verdadeiro, e que só podemos viver bem se nos desapegarmos das sombras que nos iludem e olharmos para o real. Esse mundo eterno, que não se rende ao temporal, ao que muda constantemente. Então, você sabe qual é o modelo de Deus para você, né? No Antigo Testamento diz que Moisés recebe o mapa do próprio tabernáculo para que ele fizesse segundo o modelo eterno. Da mesma forma, Davi e Salomão, Davi vai receber o modelo, mas não vai construir. Salomão vai construir do templo, né? E o próprio Jesus se coloca como esse modelo que precisa ser visto, buscado, contemplado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida precisa ter um ideal, um modelo a ser seguido, um arquétipo. E esse ideal é o real. O problema de muitos de nós é que estamos seguindo um ideal que é ilusório, que é falsificação. A segunda coisa, a terceira coisa desses 4 pilares seria o sentido, né? O significado de nossas vidas, o porquê, por que eu existo, por que eu estou aqui, por que Deus me colocou neste mundo, por quê? Quando nós perdemos essa dimensão, quando nós perdemos esse olhar de que há um sentido, a nossa vida termina se transformando em algo meramente adicional, sabe? E cada dia que eu vou envelhecendo, cada dia que eu vou vivendo mais, eu vou perdendo a graça, eu vou perdendo o sentido da vida, né? Eu vou perguntando, para quê? Para que eu estou aqui? Para que eu crio filhos? Para que eu trabalho? Né? E a gente vai se entregando cada vez mais. Terceira coisa a pensar é a vocação, é o chamado interior. Essa ideia da vocação, dessa voz interior que chama o meu nome, chama o teu nome, é o que nos faz impulsionar e ter forças para seguir, né? Agora, qual seria esse 4º pilar? Esse 4º pilar seria encontrar a dimensão do servir, do amar. Uma vida que não exista para amar, para servir, ela perde-se. O amor é um ponto extraordinário para trilharmos, caminharmos, vivermos. Sem amor, tudo é vão. Já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Agora, vamos lá. Eu quero começar aqui trilhando com uma ideia que eu trabalho nesse arvorecer, né? A percepção de que se fala muito em sentido no tempo atual, né? Se fala muito em sentido na jornada humana, mas a grande pergunta é: a gente constrói ou encontra o sentido? Ele é eterno ou é cultural? Um escritor francês chamado Frédéric Lenoir,
ele vai dizer que nós construímos o sentido, nós damos sentido ao nosso viver. Ao invés de encontrar sentido, nós precisamos criar sentido para a nossa vida. Você é o que decide que quer ser. Você é aquilo que você, portanto, determina para a sua própria vida. Olha o que ele diz, por exemplo. Há tantos sentidos quanto os indivíduos. E o que importa é que cada indivíduo possa dar um significado à sua vida. Vejam que esse é um peso profundamente assustador que muito ser humano tem carregado. Dar sentido a mim, à minha vida, ao meu ser individual. Aquilo que a filosofia existencialista irá dizer, né? Eu sou aquilo que eu faço de mim. A minha existência precede a minha essência. Eu não tenho uma essência. Eu sou aquilo que eu existo. Então, se eu quiser ser uma árvore, eu serei uma árvore. Eu darei o sentido de uma árvore para a minha vida. Se eu quiser ser um animal, eu serei um animal. Eu serei transhumano, não é? E o que é que está acontecendo? As pessoas estão ficando vazias, perdendo a sua lógica, a sua vida. Por mais que acreditem que estão dando sentido, estão vivendo uma liberdade absoluta, mas estão desistindo da vida porque não encontram a felicidade, não encontram a realização plena, sabe? E elas pensam assim, eu posso comer tudo que eu quiser, e comem, e se perdem. Eu posso simplesmente negar a comida e me tornar alguém que vai viver de alimentar-se de luz. E aí elas perdem o nutriente que o corpo precisa e morrem infelizes. Será que somos realmente tudo o que podemos ser? Ou que queremos ser, bem melhor? Uma das tentações que o inimigo lança a Jesus, e olha, Jesus sendo Deus, mas ele estava aqui na sua missão encarnada quanto homem. Pula daqui, voa. Eu acompanhei um livreto dessas historiazinhas de adolescente, um dos mais vendidos aí entre os adolescentes. E ele começava dizendo que você pode ser aquilo que você quiser, aquilo que você sonhar. E na história, um jovenzinho subia até o último ponto, né, daquele prédio, até o último andar. E ali se dizia para ele, se você quiser, você pode voar. Voe. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. E muitos jovens estão morrendo porque estão caindo nesta ilusão. Você não pode voar, a não ser que esteja numa aeronave. Mas o seu corpo não foi feito para voar. É por isso que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não foi feito para voar. Então, como descobrir, como encontrar sentido?
Eu gosto muito do que o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho vai dizer sobre isso. Ele diz assim: o sentido não tem que ser moldado pela mente, mas a mente moldada por ele. O sentido, enfatiza Frankl, ele comentando, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se de encontrá-lo. Qual é o sentido da sua existência? Você foi criado por Deus. Então, Ele pôs na sua vida sentido. E aqui eu quero ler alguns apontamentos do Viktor Frankl, principalmente nesse livro O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, né? A premissa é que o sentido não é criado pelo homem, mas é algo que o transcende, devendo guiá-lo. É algo que o transcende, devendo guiá-lo. Olha o que ele diz, por exemplo, nessa seguinte afirmação: o sentido não pode ser dado, mas apenas encontrado. Esse encontrar não significa uma produção do sentido, pois o que se deixa produzir é um sentido subjetivo, um mero sentimento de sentido. Então vejam, na vida não se trata de uma atribuição de sentido, senão de um achado de sentido. Encontrar, dizemos, e não inventar, já que o sentido da vida não pode ser inventado, antes tem que ser descoberto. Então, olha só como isso é relevante dentro de uma jornada principalmente cristã, que fala de intimidade com Deus, que fala de conversar com Deus para saber quem somos, qual é o sentido de sua vida, qual o porquê que Deus te colocou aqui. Será que verdadeiramente você é apenas esse corpo que faz academia? Será que você é apenas essa pessoa que enche a sua mente de filmes em streams? Ou vive o tempo todo consumindo redes sociais? Quem é você? Qual é o sentido de sua vida? Uma das coisas que o Frankl coloca é que quando ele estava no campo de concentração, ele percebia que a maioria das pessoas que decidiam desistir, existiam aquelas que eram ali separadas e levadas para a câmara de gás, para a tortura, e existiam aquelas que iam ali sofrendo, mas que de repente corria e pulava, desistindo da vida num arame com energia. E ele dizia que a maioria dessas pessoas haviam perdido o sentido, enquanto aquelas que resistiram, que não se entregaram, elas sabiam o sentido de sua vida. E ele vai colocar que muito desse sentido estava ligado ao aspecto da família, da busca pela família, do amor à sua vocação, da própria ideia de servir, da relação com o sagrado. Porque, amados, quando nós tantas vezes nos deparamos com a maldade, com a capacidade humana de ir ao extremo, de destruir o outro, se
a nossa vida for essa ideia de que o ser humano em si é sagrado, perderemos o sentido de nossa existência. Por isso, eu quero partir para o final de nossa jornada hoje com alguns apontamentos do Thomas Merton, que amo muito, nesse livro Homem Algum é uma Ilha. Ele diz que cada homem tem uma vocação. A vocação aqui é essa ideia de chamado interior, né? Que dentro de um mundo humanista, né, esse chamado é meramente o seu próprio eu te chamando. Não sei como isso acontece, porque nós tantas vezes somos tão caóticos, tão perdidos. Alguns vão falar de há uma centelha divina dentro de você, uma ideia meramente antibíblica. O que a palavra do Senhor vai nos propor é que há a imagem de Deus, o imago Dei em nós, que nós estamos rompidos, naturalmente falando, mas que mediante o encontro com Cristo, essa imagem, esse imago Dei, quer ser recomposto. Então, nós somos chamados por Deus para participar de sua vida e do seu reino. E essa é a grande vocação do ser humano. A vocação do ser humano é amar como Deus amou, servir como Deus serviu em Cristo Jesus. A vocação do ser humano é cuidar de sua família, de sua casa. É ser uma comunidade de amor que nós chamamos de igreja. A vocação do ser humano é uma vocação política, no sentido de que nós somos chamados a sermos responsáveis pelo outro. Nós somos seres políticos, como diria Aristóteles, e essa é uma das nossas vocações. Nós vivemos num tempo onde há um grupo que está buscando construir ideologicamente uma outra imagem de ser, e a grande questão é: todos podem buscar aquilo que quiserem, podem fazer aquilo que quiserem de si, mas não podem impor ao outro o que fizeram de si. Impor de uma forma ideológica, violenta, impor de uma forma a excluir do outro o direito e a liberdade de escolha, de expressão. Sabe, eu li uma vez do Kierkegaard, ele dizia assim, que muitos de nós estamos aí lutando por liberdade de expressão. A verdade é que nós já perdemos
a liberdade de escolha. Nós não podemos mais escolher, porque há grupos de opressão, há grupos ideológicos dizendo: você não pode mais ser contrário a mim, porque o que eu penso é a absoluta verdade. Olha que coisa louca, hein? Thomas Merton diz assim: cada homem tem a vocação de ser alguém, mas ele deve compreender claramente que, para responder à sua vocação, não pode ser outra pessoa senão ele mesmo. Porém, esse homem, quando olha para Cristo, ele percebe que quanto mais ele for parecido com Cristo, mais ele vai se parecer com ele mesmo, porque Cristo é a sua imagem. Cristo é o seu ideal. Cristo é o seu sentido. Cristo é o seu propósito. E eu quero ir para o final aqui, dizendo para vocês que é necessário, dentro dessa jornada em que vivemos hoje, deste mundo tão caótico, onde cada um tem uma resposta conforme o seu próprio querer, né? Cada um tem um sentido específico para a sua vida. É necessário reencontrar a bússola, o norte. É necessário reencontrar o sentido. O grande problema de muitos de nós é que, por mais que estejamos ativos, ao invés de irmos para o norte, estamos indo para o sul e não estamos percebendo. Ao invés de irmos para o centro, o ideal, estamos indo para o periférico, acreditando que o que é eterno não tem valor, enquanto gastamos dias e dias em busca do que passa, do que muda. E quando abraçamos, aquilo se vai. Perde o sentido, perde a forma, perde o ideal, perde o valor. E a gente fica vazio. Mas quando a gente mergulha no que é eterno, quando a gente se aproxima do que é eterno, e esse eterno é Cristo, a nossa bússola, o nosso farol, o nosso mapa, o caminho. Quanto mais nos aproximamos, mais encontramos o sentido, mais encontramos a razão, mais conseguimos olhar para nós mesmos com perdão, mais conseguimos olhar para nós mesmos com leveza, mais conseguimos olhar para nós mesmos cientes de que Ele está nos livrando de nossas prisões. Mais conseguimos olhar para o outro com misericórdia, com piedade, com compaixão, com entrega. Mais encontramos o sentido do servir, do amar, da nossa vocação. A vida humana, ela é especial, ela é única. Deus deu ao ser humano algo que Ele não deu a nenhum outro ser. E ao mesmo tempo,
ele amou esse ser humano de uma forma tão absoluta que deu a si mesmo por ele. Por isso, o sentido é reencontrar aquele que nos amou tão profundamente e que nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso. Eu sou o sentido. Assim diz o Senhor. Até o próximo Diálogos e reflita em tudo isso que nós conversamos aqui.